Nesses procedimentos de classificação das obras e depois de catalogação delas numa biblioteca, por exemplo, a gente sabe que tem uma história também esses processos, né? E a gente pode pensar desde quando havia formas orais de comunicação, antes mesmo de elas serem passadas de uma forma material, em que a memória era fundamental. Imagine, por exemplo, civilizações analfabetas e civilizações ágrafas que não têm a escrita, mas que são analfabetas e que fazem tudo existir na memória, e geralmente na memória dos mais velhos. Então a gente sabe, por exemplo, a gente herdou dos gregos e dos romanos, mas também dos egípcios e babilônicos, indianos, chineses, esses processos de uma memória que não pressupunha a escrita, mas que convencionava os gêneros, então os tipos de discurso. Então imagina, por exemplo, quando um grego antigo falava, então ele acreditava que havia coisas cômicas, coisas trágicas, coisas históricas, coisas filosóficas. Então a gente poderia compor em gêneros. E como esses gêneros eles foram desde cedo, desde antes de Cristo, modos de classificar os discursos e, ao mesmo tempo, catalogar as autoridades de cada discurso. É claro que na cadeia do livro, todos os personagens, a cadeia exige muitos profissionais, e dentre eles, na ponta final, você tem um bibliotecário. E o bibliotecário ele tem que conhecer o livro, ele tem que classificar, ele tem que facilitar a localização desse livro. Essa é a função dele, mas é muito mais do que isso. Quer dizer, às vezes a gente critica muitos bibliotecários hoje que só fazem ficha catalográfica, essas coisas. Tem lá suas funções e tem bibliotecários que realmente entendem do livro e que fazem. Ele é um mediador cultural, ao mesmo tempo ele deve ter, e ele tem, né, em geral, um conhecimento muito grande sobre a tradição dos textos de que ele é incumbido a organizar, colecionar, tomar conta e servir de mediação, pondo ao alcance de outras pessoas que não têm acesso ao arquivo, né? Ele é um cara fundamental. Agora, hoje eu tenho a impressão que não é meramente mais aquela ideia que a gente tinha muito antiga, né, de que era a dona Zenaide sentadinha ali com o seu lápis, anotando em fichinhas os livros que tinha naquela bibliotequinha. Não é isso mais. Hoje deve haver várias ciências ligadas à biblioteconomia e a formação, e mais ainda no mundo em que a eletrônica está aí, a simultaneidade dos arquivos e dos textos, né? E o Michel Melot, que é um bibliotecário aposentado, foi diretor da seção de estampas da Biblioteca Nacional da França. Depois ele dirigiu no Ministério da Cultura francês um grande projeto que consistia realmente em inventariar todo o patrimônio cultural francês, e diante também dessa massa de informações e dessa riqueza de objetos com os quais ele trabalhava, ele se pergunta, mas o que significa tudo isso, não é? Primeiro, o que é patrimônio? O patrimônio é só material, ele é imaterial, e como nós podemos catalogar essas coisas todas? E no saber do bibliotecário, ele soma todos os seus saberes de uma maneira extremamente humilde, mas sem perder o vínculo com a erudição, porque é um grande estudioso. Ele mostra que a função primordial de um bibliotecário é tornar o livro acessível dentro de uma biblioteca. Mais do que tornar o livro acessível, é formar também o leitor.